Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Fábio Tulim fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso a cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Ausência justificada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declara aberta a 31ª sessão ordinária, neste dia 19 de agosto de 2025. Não haverá deliberação de ata nessa sessão ordinária. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de decreto legislativo número 10 de 2025, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre outorga da homenagem Troféu Arildo Gonçalves, artista destaque, em comemoração ao Dia do Artista e da outras providências. Parecer contábil 68 de 2025, parecer jurídico 68 de 2025, requerimento 118 de 2025, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Lúcio de Matos, João Marcos Macedo Silveira e José Segundo Faria, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do referido projeto de decreto legislativo. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 118 de 2025 e do projeto de decreto legislativo 10 de 2025 na pauta dessa sessão,
para deliberação plenária, com pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos verbalmente. Requerimento 115 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, o qual requer que, após deliberação plenária, seja oficiado o diretor executivo do SAAI Piuí, senhor Eduardo de Assis, para o envio de cópia integral dos processos licitatórios que deram origem à troca de redes das ruas Nossa Senhora do Livramento e Getúlio Vargas. Requerimento número 117 de 2025, de autoria da vereadora Shirlelaine Gonçalves, a qual requer que, após deliberação plenária, seja oficiado o prefeito municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, que envie formalmente informações referentes ao Centro de Controle de Zoonoses de Piuí. Moção número 12 de 2025, de autoria dos vereadores João Lúcio de Matos, João Marcos Macedo Silveira e José Wellington da Silva, de congratulação e aplausos à equipe Iglis Handball, em reconhecimento ao brilhante desempenho, dedicação, espírito esportivo e conquistas obtidas em suas participações nas competições esportivas. Projeto de Lei número 51 de 2025, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos do município de Piuí e da outras providências. Rua A do loteamento residencial São Martim, bairro Capoeiras, passa a se chamar Rua Maria Alvarenga, São Martim, Lília Alvarenga. Rua B... Oi? Marta. São Marta. Certo. Rua B, do mesmo loteamento, passa a se chamar Rua Juraci Gonçalves Alvarenga, São Marta. Martã, Juju. Rua C passa a se chamar Rua Jurandir São Martão. Rua D passa a se chamar Rua Horácio Alves Ferreira. Rua E passa a se chamar Rua Maria de Lourdes Silva. Rua F passa a se chamar Rua Simone Ferreira São Martão. Rua G passa a se chamar Rua Maria Aparecida Ferreira Ciei Ferreira. Rua H passa a se chamar Rua Maria Soares Ferreira. Rua I passa a se chamar Rua Vitória Alves Guimarães. Rua J passa a se chamar Rua Jurema São Martão Ferreira. Ofício número 236 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha o projeto de lei 48 de 2025, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de auxílio para investimento social e da outras providências. O projeto prevê o repasse de R$400 mil às organizações da sociedade civil, OSCs, previamente credenciadas, destinadas a serviços socioassistenciais, conforme Lei Federal 13.019 de 2014 e Decreto Municipal 5.028 de 2021. Ofício número 238 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha o projeto de lei 49 de 2025, que autoriza a liberação dos recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social e da outras providências. A proposição destina o montante de R$107 mil às seguintes entidades: Associação de Proteção aos Animais de Rua Amigo Fiel, R$70 mil. Associação Comunitária de Penedos, R$22 mil. E Rotary Clube de Piuí, R$15 mil. Ofício número 239 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha o projeto de lei 50 de 2025, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados à execução do Programa Estadual
auxílio porta de entrada e da outras providências. A matéria trata de convênio firmado entre o Governo de Minas Gerais e o município de Piuí, no valor de R$ 700 mil, para beneficiar ao menos 35 famílias de baixa renda, com subsídio de 20 mil cada, destinado à aquisição de imóveis, visando a redução de déficit habitacional. E-mail de autoria do Serviço de Contratos e Convênios, SCCO-ILB Interleges, no qual comunica a formalização de acordo de cooperação técnica 2025-0218 entre o Senado Federal por meio do programa Interleges e a Câmara Municipal de Piuí, firmado em 5 de agosto de 2025. No comunicado, o Senado informa que a parceria foi concluída com sucesso, habilitado essa Casa Legislativa a utilizar os produtos e serviços oferecidos pelo programa, os quais visam o aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas. E-mail de autoria do jornal Panorama, comunicando a celebração do seu Jubileu de Ouro em comemoração aos 50 anos de atuação. O veículo de comunicação expressa gratidão pela confiança recebida ao longo de sua história e manifesta o desejo de continuar contando com o apoio dos parceiros nesta nova fase. Convite de autoria do Ministério Público, o qual convida para a primeira audiência pública do projeto Ministério Público pela Educação no município de Piuí, a ser realizado no dia 27 de agosto de 2025, às 14 horas, na sede social do Piuí Tênis Clube, PTC, Praça Doutor Avelino de Queiroz, 153, Centro. Convite de autoria da APAI de Piuí, o qual convida para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a ser realizado no período de 21 a 28 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo promover a visibilidade, o diálogo e a reflexão sobre inclusão, combatendo preconceitos e barreiras e reafirmando que a participação plena das pessoas com deficiência é um direito humano fundamental. Convite de autoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o qual convida para o Fórum Técnico Minas Sem Miséria. O evento tem como objetivo promover a escuta da sociedade, subsidiar e apoiar a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria, previsto na Lei 19.990 de 2011, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria, bem como aprimorar as políticas públicas necessárias para a erradicação da miséria no Estado. Ofício número 447 de 2025, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, ao senhor Nilo Amaro Bairros dos Santos, diretor executivo em exercício do Instituto Legislativo Brasileiro do Programa Interleges, o qual solicita apoio e suporte técnico visando a correta utilização dos produtos do Interleges, garantindo segurança, transparência e funcionalidade na Câmara Municipal de Piuí. Ofício número 448 de 2025, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, ao senhor Nilo Amaro Bairros dos Santos, e diretor executivo em exercício do Instituto Legislativo Brasileiro do Programa Interleges, o qual informa o novo número de telefone e e-mail institucional dessa Casa Legislativa e solicita a atualização dos dados no site oficial do Senado Federal Interleges. Edital de convocação para a 31ª sessão ordinária. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhores vereadores. Na pessoa do nosso presidente, eu cumprimento os demais. Cumprimento também os servidores da casa, que sempre nos assessora, a Rosélia, presidente do sindicato, e ao público que nos acompanha através das redes sociais. Senhores, primeiro eu quero apresentar uma nota oficial da Procuradoria Especial da Mulher.
A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Piuí convida toda a população, autoridades e demais vereadores para participarem do seminário Agosto Lilás, Enfrentando a Violência Doméstica, que será realizado amanhã, quarta-feira, 20 de agosto, às 19h30, aqui no plenário da Câmara Municipal. A violência doméstica é uma triste realidade que precisa ser enfrentada com união e coragem. Somente em 2023, mais de 250 mil mulheres registraram ocorrências de violência em Minas Gerais. E no Brasil, pasmem, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas, de assassinato por feminicídio. Esses números alarmantes representam vidas interrompidas e famílias destruídas. As marcas em uma mulher ficam indeléveis, é para sempre. Esse seminário será um espaço de reflexão, aprendizado e fortalecimento da rede de apoio e proteção às mulheres vítimas de violência. Contamos com a presença de todos para juntos afirmarmos que Piuí não se calará mais diante da violência contra a mulher. Senhores, depois vamos dizer, da inauguração, assim dito, da nossa Procuradoria, tanto eu quanto a doutora Jaqueline estamos sendo procuradas por diversas mulheres. Vocês não acreditam. Não existe classe, não existe condição financeira, nada. Em todas as classes, no seio das melhores famílias, acontece. Quantas e quantas mulheres no calor usam cachecóis enrolados no pescoço para tampar as marcas feitas pelos seus companheiros? Senhores, em conversa com 2 mulheres, que eu não vou citar o nome, depois de anos e anos passados, uma é uma senhora de idade. Ela nunca mais se relacionou com homem nenhum. E quando ela está conversando com alguém levanta a mão, às vezes para pegar alguma coisa, ela encolhe. É um trauma que fica no âmago da alma da mulher. Eu conto amanhã com a presença dos senhores, no sentido de fortalecermos a rede de apoio à mulher. E aproveitando o ensejo, eu gostaria de passar o vídeo do delegado Dr. Bruno. Posso afirmar para os senhores e para todos que nos ouvem que estamos encontrando apoio nas autoridades de nossa cidade, um apoio total, assim dizendo. Delegado Bruno, pode aumentar o som. Boa tarde. Quem está falando aqui é Bruno, sou delegado de polícia de Piuí, já estou na comarca há aproximadamente mais de 1 ano e meio. Durante todo esse tempo, nós vemos atuando aqui em diversos crimes na comarca de Piuí, e dentre eles, a violência doméstica familiar contra a mulher. São vários os crimes que nós podemos investigar ao longo desses anos, e durante essas investigações nós podemos perceber o quão cruel é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência física, patrimonial, financeira, psicológica, dentre outras. Dessa maneira, tanto quanto importante a investigação desses crimes, é importante também a conscientização para que esses crimes não ocorram. Dessa forma, o Agosto Lilás traz uma importante mensagem de conscientização para que nós não só combatemos esse tipo de criminalidade, como também não deixemos mais acontecer. Assim, fica a dica da Polícia Civil que haja uma conscientização de que violência contra a mulher é crime e os direitos fundamentais, os direitos e garantias fundamentais de todas as mulheres devem ser respeitadas, sob pena de cometimento de ilícito civil, administrativo e penal. Muito boa tarde, obrigado. Aproveitando, quero agradecer imensamente a participação do Dr. Bruno, só concluindo,
também do Dr. César Iotti, a doutora Ana Luísa, também a doutora Elaine Matozinho, ela é delegada há mais de 30 anos, especializada em defesa da mulher, estará presente amanhã conosco. Xênia Cullen irá passar, na parte dela, 5 táticas para que a mulher aprenda e possa se defender. Será um momento importantíssimo para Piuí, um passo, um marco inicial em defesa da mulher. A Andresa, Sargento Andresa, vai estar passando também sobre esse fortalecimento da rede. É um momento ímpar e eu reforço o convite para as mulheres. Vocês não estão sozinhas, não se calem. E se você não é vítima de violência, mas presencia, não se calem. E para todos, lembrando que hoje já existe um símbolo, um sinal que é feito quando a mulher está nessa condição e já está sendo difundido para todo mundo, que é este. Se você está sofrendo isso, uma forma de pedir ajuda. Obrigada. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Gonçalves. Senhores, agora, mudando de assunto, o requerimento que estou apresentando, que vai para apreciação e votação dos senhores, eu acredito que os senhores também estão sendo procurados a respeito da causa animal, a respeito dos animais acidentados, enfim, as coisas que vêm ocorrendo e que estamos sempre sendo comunicado, e há um pedido de ajuda, um pedido de socorro para essas questões. Ocorre que nós precisamos saber qual, de fato, são as funções do centro de zoonose. É importante frisar isso porque a população, de um modo geral, acostumou a dizer o canil municipal. Piuí não tem canil municipal. Ele tem um centro de zoonose. E nós precisamos saber quais são as atribuições formais e legais do Centro de Zoonose, do Centro de Controle de Zoonoses de Piuí, conforme a legislação vigente, ou seja, municipal, estadual e federal. Qual é a base legal que regulamenta o funcionamento do centro? Leis, decretos e normas aplicáveis. Qual é o quadro funcional atual, especificando cargos, funções e forma de vínculo, e qual é a estrutura física e de equipamentos disponíveis. Por fim, quais são as principais ações, programas e serviços atualmente desenvolvidos pelo centro. O presente requerimento tem por objetivo esclarecer à população as funções e atribuições do Centro de Controle de Zoonoses de Piuí. É importante frisar que o município, novamente, não possui canil, e sim um centro de controle de zoonose que desempenha atividades que vão muito além do simples acolhimento dos animais, abrangendo ações de saúde pública e controle de zoonoses. Assim, as informações solicitadas servirão para dar transparência, cumprir o papel fiscalizador e representativo do mandato, além de orientar corretamente a comunidade sobre o real funcionamento do serviço. Senhores, na indicação de número 510, eu estou solicitando que seja realizado um estudo técnico e, se possível, a retirada das árvores localizadas na rua Emília Batista Lopes, número 274, bairro Vila Greninho. Esse pedido eu já fiz anteriormente, mas ainda, eu creio que não é esse vídeo ainda não. Ali. Eu já apresentei esse pedido. Os moradores já foram na Secretaria do Meio Ambiente, já assinaram a requisição, já foi feito tudo, inclusive compraram até mudas para colocar, para repor. Essas árvores, elas estão derrubando o muro e caindo no perigo iminente de cair. Então, está sendo pedido, os moradores estão pedindo para que seja retirado. Ressalta-se que o morador já protocolou novamente a
a solicitação junto à Secretaria do Municipal responsável, mas até a presente data nenhuma medida foi tomada. Na indicação de número 213, eu estou solicitando com urgência o patrulhamento e melhorias na estrada da região dos Farias, fazenda no fundo do Muxula ou dos Naim. Segundo relatos da moradora local, a patrola da prefeitura esteve recentemente próxima ao local, contudo, não foi possível realizar o serviço na estrada mencionada, a qual permanece em condições precárias, prejudicando a mobilidade de moradores, produtores e demais usuários da via. Assim, cobra-se providências urgentes por parte do Executivo, a fim de garantir o direito de ir e vir da comunidade local, melhorar o acesso para o escoamento da produção rural e assegurar a trafegabilidade com segurança. Também, na indicação de número 514, eu estou solicitando melhorias e providências na estrada rural da Fazenda dos Carvoeiros, que segue até a ponte em direção aos Cabrestos. Segundo o relato do cidadão Josmar Faustino, a parte final da estrada, no fundo da fazenda, encontra-se em más condições de tráfego, impedindo inclusive a chegada da linha de ônibus escolar e de transporte de passageiros ao local, o que tem prejudicado diretamente os moradores da região. Diante da situação, é necessário que a Prefeitura adote providências urgentes a fim de garantir o acesso seguro da população, melhorar a mobilidade rural e assegurar a continuidade do transporte coletivo e escolar, que atualmente não consegue atender integralmente aos usuários. Então, são duas indicações de estrada rural, uma na região dos Cabrestos e a outra na região dos Farias, próxima à fazenda do Muxula. A indicação 512, eu estou solicitando instalação de uma faixa elevada para a travessia de pedestres de frente ao supermercado BH, situado na rua João Leite, número 83, bairro Cruzeiro. A medida se justifica em razão do intenso fluxo de veículos no local e da dificuldade enfrentadas pelos pedestres para realizar a travessia com segurança. Ressalta-se ainda relato de uma cidadã informando que sua mãe quase chegou a ser atropelada devido à alta velocidade de um motorista, evidenciando ainda a urgência. Este tem a foto, mas pode deixar ali, todo mundo já conhece e sabe onde é o local. A intervenção. Através da indicação 511, eu estou solicitando melhorias na pintura e na sinalização horizontal da Praça Tuiuti. A medida visa garantir maior segurança no trânsito. Ah, essa tem. Olha lá, gente, totalmente apagada, né? Tem alguns lugares que não tem nada. Maior segurança no trânsito, melhor visibilidade para os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, considerando que atualmente a sinalização encontra-se desgastada e pouco visível, especialmente em horários de grande movimento. E por fim, novamente, eu fui procurada por moradores da rua Conselheiro Lafayette, que estão solicitando a mudança do ponto de ônibus. Isso aí já foi passado para o setor responsável 2, 3, dezenas de vezes. Mas então, novamente, eu estou solicitando. Se for preciso, a gente faz nova indicação. Retirar o ponto de ônibus de frente à Escola Coronel Fidelis, o local este que na entrada e saída dos alunos dos 2 turnos, nós temos cerca de 3 ônibus e 6 vans. E ele está atrapalhando. Além disso, como o local é numa esquina, o pedaço se torna pequeno, poderia muito bem ser utilizado para o estacionamento de motociclistas. Também foi um pedido dos professores da Escola Municipal Coronel Fidelis. Hoje eu estive até com o presidente no local, a gente olhando. O local onde os moradores estão pedindo para levar a faixa pontilhada, o ponto de ônibus, é em frente à loja da Dica, cujo espaço e tamanho é o mesmo, então não adianta nem falar que lá não cabe, cabe. E ainda é mais central, falta a boa vontade de fazer. Obrigado. O vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente,
Boa noite, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais. A Rosélia, presente hoje na plateia, seja bem-vinda. Senhor presidente, eu queria que coloca para nós lá perto do presídio, por favor. Elias Fernandes. Foi feita a indicação, né, no mês passado, dia 14/7, solicitando ao prefeito, né, que fosse realizada a reforma desse espaço em frente ao presídio, onde, né, os familiares dos detentos utilizam e tal, e prontamente o prefeito pediu para que fosse feito, né, um reparo. Então é só mesmo agradecer ao prefeito, né, agradecer aos colaboradores, né, José Carlos, o Osmar, o Jairo, o Misael, né, ao Fernando, ao Tadeu, pela prontidão, né, de fazer o reparo lá. A gente espera, né, que os usuários ali conservem, né, o espaço que é de uso deles mesmo, né, para que o banheiro funcionando direitinho, tá tudo arrumadinho agora, pintadinho. Então só agradecer mesmo, foi uma indicação, né, feita, assinou eu e o Fernando Detetive. Então queria só estar agradecendo aos prestadores José Carlos, ao Osmar, ao Jairo, ao Misael, ao Fernando, Tadeu e ao prefeito por ter atendido mais essa demanda, né? Queria também, senhor presidente, estar agradecendo a equipe, né, da manutenção da iluminação pública, o Vinícius e a Leta, que semana passada prontamente estiveram aí, né, em vários lugares ali próximo de Boinha, tinha 2 postes apagados, na verdade um apagado, o outro estava a lamparina, não estava clareando quase nada. Então agradecer aos meninos pelo serviço que eles vêm prestando aí toda semana, toda quinta-feira eles estão aqui, né, o Vinícius, a Leda, no bairro Nova Piuí, né, na Tereza Stalácio, também ali na... qual que é a outra rua só? É muito poste. Eu não registrei todos, né, Getúlio Vargas, ali próximo ao Diego, né, quase ali próximo ao Boró. Então agradecer aos meninos da manutenção da iluminação pública, que sempre a gente passa e sempre é atendido. Também, senhor presidente, queria estar agradecendo a equipe do meio ambiente, né, aos colaboradores Wanderson, Boizão, Juliardi, né, o Marcelo, o Patrick e também o tio William. Essa árvore aí, ela estava já solicitada no departamento, ela estava até chegando a arrancar as telhas da casa do senhor Geraldinho, ali no Getúlio Vargas, e eu estive lá outro dia na Eletrocampos e as meninas, ele até caiu, machucou a cabeça, e as meninas pediram para dar uma atenção. Aí ligamos lá no departamento, que o pedido já se encontrava lá, para que fizesse o mais rápido possível, né? A casa dele já estava, a árvore estava arrancando as telhas, na verdade, né? E na semana passada eles fizeram a poda dela, inclusive estava quase encostando na rede elétrica. Então é só agradecer mesmo aos meninos, né? Agradecer aí ao Wanderson, Boizão, o Juliardo, Marcelo, Patrick, né? E o tio William. Também, senhor presidente, hoje eu queria estar parabenizando mais uma vez, né, o nosso atleta, capoeirista. Rapaz, o menino não cansa de trazer medalha não, viu? Nesse final de semana aí, ele participou, no último final de semana, da Copa Fio da Navalha, em São José da Lapa, Minas Gerais, e conquistou mais uma vez, né, o primeiro lugar. Foi campeão na Copa. Queria estar parabenizando aí o Antônio Ligeirinho, né, ao Zé Reis e a equipe que hoje ele compõe também. Ele me ligou de lá na hora que ele acabou de ganhar a medalha para poder, sabe, agradecer. Eu fiquei assim até emocionado, porque tanto ele chorando. Acabei de ser campeão da Copa Fio da Navalha. Apresentei meu grupo Arte e Liberdade e minha equipe 11%. Já estou pronto para o B10.
pessoa de Piuí. Obrigado por tudo. É gratificante você ver o menino tá partindo para cada luta, ele não volta sem nenhuma medalha, né? Como diz, ele sempre está trazendo um primeiro lugar, que seja um segundo lugar. Então, parabenizar aí o Antônio Ligeirinho mais uma vez, meu filho. Mete a cara no mundo que você tem futuro. Também, senhor presidente, queria agradecendo aí ao prefeito Dr. Paulo, né? Mais uma obra, mais uma indicação feita, né? Nós fizemos uma indicação do calçamento ali da rua Padre Abel, ali próximo à ponte do Curumim, e na semana passada já foi asfaltado. Ainda falta acabar de concluir ali só o meio-fio, estão limpando as bocas de... ficou muito bom. Foi aí uma indicação assinada, né, pelo senhor Gilvan, Segundinho, né, o São Roque, o Fernando. Então, só agradecer ao prefeito aí por mais essa indicação atendida, né? Ainda falta alguns detalhezinhos ali, mas acho que até a semana que vem já está tudo concluído, tudo pronto. Falta colocar uns meio-fios, fazer as canaletas. Estão limpando as bocas de lobo, onde o asfalto, né, acabou entrando um pouco na grade. Então, só parabenizar aí o prefeito por mais essa obra concluída, né? E é isso aí. Não mais é só. Muito obrigado. Vereador João Lúcio Matos. Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, colegas de bancada, aos funcionários da casa, a toda a equipe de trabalho de prontidão, né? A Rosélia e também os que estamos ouvindo, né? Pelas redes sociais. Senhor presidente, é com muita, né, alegria que eu venho, né, falar para os amigos, né, para os colegas vereadores, que Piuí hoje ele tem um herói, né? Hoje nós temos um herói na cidade de Piuí. O nome dele é Rivael, né, funcionário da prefeitura, patroleiro, um cara concursado de carreira, que hoje ele impediu, senhor presidente, uma verdadeira tragédia na nossa cidade. E eu gostaria de convidar todos os vereadores para que juntos possamos fazer uma moção de agradecimento nesse menino, porque quando eu cheguei no local do acidente, senhor presidente, eu cheguei primeiro que o SAMU e primeiro que o bombeiro. O Adriano já estava atendendo o menino que foi atropelado na avenida e eu fui para o Curumim, questão de minutos. E quando eu cheguei lá, tinha mais de 30 pessoas dentro ali do centro para ser atendido. Se essa máquina ela vem mais ou menos de 3 a 4 metros para o lado direito, a tragédia anunciada, nós ia perder mais de 20 pessoas ali. Ele foi um herói, ele passou ali entre postes, entre a rotatória, passou perto da árvore e conseguiu desviar essa máquina. E graças a Deus, nós tivemos, assim, infelizmente foi uma vítima, né? Mas está bem também, já tenho notícia dele. Mas esse moço hoje, ele mostrou que hoje que Deus usou ele muito hoje. Posso complementar, Lúcio? Com certeza. Eu até ia falar a respeito disso. Boa noite a todos. Rosélia, boa noite. A gente vem ver nessas redes sociais, que é um absurdo. Falaram que era falta de manutenção na patrol, né? Que a patrol não podia estar naquele lugar, falta de atenção, e falando mal, né? E também né, dessa pessoa que foi atropelada, né? Eu ouvi também a velocidade dela. Eles falando que tinha que a patrol, não entendo disso, né? Tinha que descer aquela lâmina dela, só que ela é automática, né? Desliga tudo. Então, agora você falou, esse Rafael foi um herói. Então, infelizmente, você vê a pessoa só criticarem. Ele tem família, né? Quem que quer fazer umas coisas dessas? Quem quer atropelar alguém? Né? E principalmente ainda numa máquina dessa, pesada. Então, infelizmente, a gente vê pessoas do mal, que quer fazer só o mal, falar que eles não fazem nada, funcionário da prefeitura, trabalha nas estradas e não faz nada. E você vê
Esse menino aí, né? Sempre o Fabinho Tulim tá falando, né, Fabinho? Até o nome dele aí. Então, isso é um absurdo. Eu ia falar aqui hoje mesmo, eu estou falando indignado mesmo que essas pessoas que só sabem criticar em grupos, você entendeu? Eles não vê o que é que ele fez, né? Mas é só para continuar aí, você pode continuar falando aí, mas é um absurdo. Eu acho uma vergonha as pessoas fazendo um trem desse. Concordo plenamente com o senhor presidente. Infelizmente, hoje nós vemos que as redes sociais, ela tem atingido bastante pessoas, né? E principalmente as pessoas sem conhecimento, senhor presidente. Pessoas às vezes que vão criticar, que vão falar de alguma coisa de outras pessoas sem o conhecimento de causa. E acaba trazendo certo constrangimento às pessoas, né? Então esse menino hoje ele foi um herói ali, né? De ter salvo essas vidas, né? E ele está bem, graças a Deus. Eu pude levar ele para casa hoje, né? Ele passou por todos os exames. Hoje o rapaz também do acidente, também da cidade de Bambuí. Eu passei na Santa Casa às 7 horas antes de chegar na casa e conversei com a esposa dele, coloquei à disposição, né, a estrutura não só da prefeitura também, mas como a nossa também à disposição dela. E assim que eu estava conversando com ela, senhor presidente, ele acabou de sair da sala de cirurgia, graças a Deus agora ele está na UTI e vai recuperar bem, se Deus quiser. Deu tudo certo, né? Então quero deixar aqui que Piuí hoje tem um herói e nós temos que agradecer muito a Deus, né? Em primeiro lugar a Deus e depois a esse moço que fez ali, ele fez ali uma coisa que 90% hoje desse tipo de acidente, o motorista, o patrulheiro tinha pulado da patrola ou pulado de um caminhão. Quando acontece, o pessoal sempre pula. E ele segurou firme até o final e foi e venceu e conseguiu parar essa patrola. Ô Lúcio. Pois não, senhor presidente. Interrompendo você de novo. Conversando com o João Marcos aqui, vai ter agora em setembro, né? Aquela homenagem do servidor público. O pessoal já está escolhendo, né? Até já escolhi o que vai ser o homenageado. Mas vamos fazer uma parte do servidor público, em nome da Câmara. Vamos fazer para ele, ao invés de ser essa moção, vamos fazer, né, até do João Marcos. Aí todos nós assinamos e vamos fazer essa homenagem para ele também, juntamente com os servidores. Viu? Isso, uma placa. Tá bom? Parabéns, senhor presidente. Parabéns, João Marcos, pela ideia, pela iniciativa, muito bacana. Senhor presidente, segundo fato a respeito desse acidente, senhor presidente, eu gostaria aqui de dar os parabéns para toda a equipe da prefeitura. Desde o prefeito, ao secretário de transporte, ao Elin, que é o chefe do transporte, o pessoal do meio ambiente, senhor presidente, que nós somos os primeiros que chegamos lá. Então, quando nós chegamos lá, o meio ambiente já estava controlando o trânsito, mesmo não sendo função do pessoal do meio ambiente. O secretário de transporte já estava junto com o funcionário, o nosso prefeito chegou também imediatamente. Então, a estrutura que foi usada ali com os funcionários, a gente vê que há uma grande união entre os funcionários, principalmente por uma causa dessa. Então, quero aqui dar os parabéns, né, para o nosso prefeito, para o doutor Paulo, para o Toninho, que é o nosso secretário de transporte, para o Elin, né, para o pessoal do meio ambiente, para os motoristas que participaram, senhor presidente. Na hora ali, o Adriano estava saindo até de viagem, ele, como ele trabalhou no SAMU também, ele já pegou a ambulância das nossas, já foi prestar esse tipo de serviço lá. Eu cheguei em 2 minutos e, mais uma vez, senhor presidente, só agradecer. Agora, eu acho muito pior, senhor presidente, do que o acidente em si, é a questão da operadora Vivo, né? Mais uma vez, a operadora Vivo deixa os piuienses na mão. Na hora do acidente, nós precisamos de falar com o setor de segurança, falar com o setor de saúde, não conseguimos falar. É só quem tem telefone da Claro que consegue falar. Infelizmente, essa operadora Vivo, para nós aqui em Piuí, senhor presidente, não está adiantando nada. Lúcio, você me permite uma parte? Na hora. Eu até disse aqui a um determinado momento que o fato de nós estarmos encaminhando ofícios para lá, embora demonstrem para a população uma ação dessa casa, porém a gente vê que a solução é muito pouca. Eu vi durante essa semana uma entrevista, até uma publicação de uma reportagem da ACE. Eles entraram com uma medida no Ministério Público pedindo uma ação
a respeito do que vem acontecendo relacionado a essa operadora na nossa cidade. Eu acredito, fica uma sugestão para essa casa, que poderíamos reforçar também essa ação com um documento encaminhado para esse órgão, que é responsável pela fiscalização e que poderá também tomar as medidas mais efetivas. A nossa população tem ido até o PROCON. O Gilvan sugeriu isso aqui durante a fala dele. E a gente sabe que, ao ir ao PROCON, as denúncias têm se acumulado. Pessoas têm sido prejudicadas, serviços têm sido interrompidos. Então, eu acredito que está na hora dessa casa, de repente, formalizar um documento e pedir àquele que compete de fazer essa real fiscalização. Verdade, João Marcos. Senhor presidente, nós não conseguimos lá na hora do acidente, o bombeiro chegou, até liguei para o João na hora, o SAMU chegou primeiro, o bombeiro demorou um certo tempo a chegar, mas por falta de comunicação. Nós já tínhamos prevenido essa questão desse acidente, presidente, já na primeira reunião que nós falamos sobre a Vivo, quando nós ficamos o final de semana inteiro. Depois ficou no parque de exposição também, no primeiro dia de exposição do município, também na quinta-feira ficou fora de área. Eu vi uma matéria, acho que foi na Onda Oeste, não sei se foi na 104, na Onda Oeste, onde ela alega que estourou um fio perto da cidade de Formiga, depois que estourou um cabo lá perto da cidade de Passo. Mas será que é só Piuí que fica prejudicado? Porque todos os lugares estão funcionando a Vivo, menos em Piuí. E eu vou até ser bem sincero para o senhor, eu vou pedir a portabilidade da Vivo, vou passar para outra operadora. E queria dizer também a todos os cidadãos piuienses que estão me ouvindo neste momento, que faça a mesma coisa que nós. Não está satisfeito? Troca de operador. Com certeza, se começar a perder cliente aqui no nosso município, perder pelo menos 1.000 clientes que eles perderam aqui no município, eles vão tomar atitude de melhorar o sinal aqui no nosso município. Então, está aqui minha opinião, vou fazer isso a partir de amanhã, vou fazer a minha portabilidade. E peço também aos piuienses que se sentirem lesados, porque é brincadeira, estamos pagando e caro. E quando você precisa, você não tem, não consegue. Senhor presidente, então, por esse assunto, estamos encerrados. Então, quero agradecer a todos que participaram dessa situação hoje, João Marcos, pessoal do SAMU, bombeiro, polícia militar e a prefeitura em si. Senhor presidente, nós temos tendo aquela questão também, na questão referente às identidades, né? Aqui no nosso município. Semana passada, nós levamos 2 crianças com espectro autista para fazer a sua identidade na cidade de Passos, na UAI de Passos. Chegar lá 10 minutos, senhor presidente, atrasado, infelizmente, o senhor sabe como é que é o trânsito, né? E não tiveram como fazer e voltaram para trás. Então, foram as 2 mães com essas 2 crianças e voltaram para trás. Quero dizer, né, para a comunidade de Piuí, para a nossa população, eu, o prefeito, estamos empenhados, né, em trazer essa unidade para Piuí. Nós já assinamos juntos o documento, o EZEM está fazendo toda a documentação, a prefeitura vai ceder a sala, o espaço, o funcionário. Então, quero dizer para a nossa comunidade Piuí que nós estamos trabalhando nessa questão e que em breve, não vamos falar o tempo, porque quando se trata de governo, nós não podemos marcar tempo, mas em breve, se Deus quiser, nós teremos aqui uma unidade, né, da UAI aqui para atender não só a Piuí, mas também toda a região. Isso é muito importante. Senhor presidente, o quarto assunto, estivemos em Belo Horizonte, senhor presidente, na semana passada, né? Até o Felipe nos acompanhou, né, Felipe? Nós estivemos ali na casa de apoio, senhor presidente, e pude, né, acompanhar a situação ali da casa de apoio ali, e alguns pedidos foram nos pedidos lá, né, como também para outros vereadores, também tiveram lá, mas estive em reunião com o doutor Paulo na segunda-feira, e um dos pedidos é que fosse comprado, né, o pão, né, do café da manhã lá em Belo Horizonte. Então, graças a Deus, a partir de amanhã, né, todos os pacientes que estiverem em Belo Horizonte já vão pegar o pão na padaria lá, próximo à casa de apoio, e já vai pegar o pão quentinho, então já está autorizado. E também, senhor presidente, notícia boa, né? O prefeito, né? O nosso prefeito, ele tem nos surpreendido a cada dia. Ele já nos autorizou, né, também a estar, juntamente com o Elim, com o Toninho, procurando outra casa, né? Uma casa que seja melhor, uma casa mais organizada, assim, uma casa mais nova, senhor presidente, porque aquela casa está muito, eu acho que ela está muito defasada e uma reforma para continuar ela vai ficar muito complicado. Então, o prefeito já autorizou, nós já estamos, né, procurando uma nova casa em Belo Horizonte
E ele é uma pessoa que a gente conversa com ele, ele tem a sensibilidade de entender os problemas da nossa cidade. E eu levei uma casa de apoio da cidade de Ouro Preto, o modelo mais ou menos da casa de apoio de Ouro Preto. Então ele viu e vai ser mais ou menos assim, baseado, vai dar uma mudada na casa de apoio. Realmente a casa de apoio, a partir dessa organização, ela vai ser realmente uma casa para apoiar e receber ali os nossos pacientes com carinho, né, senhor presidente? Tem lá uma pessoa lá que está lá já há algum tempo esperando um transplante de coração, e alguns meses, né? E nós estamos orando muito para que Deus abra as portas, que ele consiga. Então, a gente sabe que tem que dar uma atenção especial na área da saúde. Então, quero agradecer ao prefeito por essa atitude, por termos recebido lá e uma dessas notícias boas. Agradecer a todos ali da prefeitura. Senhor presidente, a questão da Vivo já foi falado, então... senhor presidente, outra coisa, né? Quero dizer ao pessoal que sempre tem me cobrado, senhor presidente, a questão, né, da hemodiálise. Sempre tem recebido alguma cobrança, principalmente dos pacientes, né, que fazem hemodiálise. Quero dizer para vocês que nós não desistimos, estamos trabalhando sim em cima disso aí, né? Estamos esperando, né, apoio financeiro, o novo projeto que está sendo construído ali para a construção da hemodiálise no nosso município. E é uma das coisas também que nós precisamos sim, dar um apoio a essas pessoas que sofrem tanto nessas viagens aí, né, pegando estrada todos os dias praticamente, e viajando cerca de 600 quilômetros por semana. Então nós estamos na luta e vamos continuar trabalhando. Forte abraço, senhor presidente, e obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra, gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, a Rosélia, representante, né, aqui como presidente do Sindicato dos Servidores da nossa cidade, a toda a assessoria e servidores dessa casa. Senhor presidente, eu gostaria, né, primeiro de cumprimentá-lo. Eu acho que essa casa traz com muita nobreza o reconhecimento do servidor público, ao homenagear ali o Rivael, né, que estava ali naquela máquina, e a gente que trabalha no setor de urgência e emergência do nosso município. A gente sabe que em fração de segundos o pior ele pode acontecer, né? Gostaria de cumprimentar a todos que mobilizaram de certa forma para dar um suporte ali, e também eu falei ali no local e volto a repetir, ele teve muita experiência, né, de desviar aquela máquina para que ela não causasse uma tragédia maior. A gente sabe que ali estava envolvido um contexto maior de vítimas e poderia ser pior, né, o agravante como um todo. Senhor presidente, eu gostaria de trazer aqui a esta casa, tenho observado a questão do trânsito no nosso município. Uma vez já cheguei a conversar com o Wallace, já sentei na sala dele e inclusive já vi alguns dos projetos que ele tem para a nossa cidade. Eu gostaria de trazer aqui um pedido, uma solicitação de atenção em relação àquela área de convergência que nós temos ali próximo ao Josino Alvim, que é Arthur Rodrigues da Costa, Miguel Couto, entroncamento da Dom Pedro II, aonde a gente tem muitos veículos entrando ao mesmo tempo. E para quem vai em horário de fluxo ali, a gente vê que fica meio que uma bagunça organizada. A gente não sabe muito bem de quem é a preferência e onde tem que se entrar, mas a gente vê que entra veículo de um lado, entra de outro, e ali parece que há uma proteção maior, porque ao longo de todo esse tempo a gente vê muito poucos acidentes relatados ali. Mas pedir uma atenção para que algo seja feito naquele local, porque é uma área de grande convergência, né, para que o setor de trânsito e o município, aí, através do seu gestor, possa tomar alguma providência nesse sentido. Senhor presidente, eu gostaria também, né, de apenas dizer aqui, assim como a vereadora Shirley foi procurada, eu também fui procurado por um dos membros da família ali da Emília Batista Lopes, Shirley. Inclusive a Raquel me procurou e acredito que o Rodrigo tenha feito contato com você, ele tem uma proximidade maior com você, e até eles têm um laudo em mãos do próprio CODEMA, a qual foi negado o corte, né, a supressão daquelas 3 árvores. Esse laudo é recente, até agora estão avaliando para que seja feita a supressão de apenas uma única árvore. Eu acredito que eles tenham esse laudo para disponibilizar. Ela até me mandou, né, foi recente, de uma reunião do CODEMA,
onde não foi autorizado a supressão das 3 árvores, mas agora está sendo avaliado para que possa ser feita a supressão de uma única, porque ela está próximo ali ao muro do rapaz que está construindo ali ao lado, como você mostrou pela foto. Pode falar. Sim, e aí o dono do terreno não tem como construir. Aonde que termina o direito de um e começa o do outro? A questão do CODEMA que eles argumentaram lá é pela questão de que ele está pedindo para fazer ampliação de início de um muro. E eles pediram um projeto da construção para eles poderem autorizar a supressão das demais árvores. Isso é o que o pessoal do setor havia me passado. Você concorda que, como já é o segundo ofício para o mesmo objetivo, o CODEMA é um órgão da administração? Eles deveriam ter respondido o primeiro ofício, a primeira indicação. Então, eu não sei se a falha está na comunicação ou onde. Eu acredito talvez que deveria ter uma melhor comunicação, mas eles já estão com esse laudo técnico. Acredito que depois eles vão até te disponibilizar. É questionável, passivo de questionamento. Não é verdade? Com certeza, né? Mas, é igual eu estou te falando, eu estou te dando uma posição do setor. Senhor presidente, eu gostaria também de trazer aqui, né, estive conversando com o departamento competente e vai ser fixado, né, o ponto de transporte coletivo na extensão da rua Clodomiro Clóvis Cunha, né, mais próximo ali ao bairro Capoeiras. Gostaria de agradecer a Tati, que hoje, né, eu chamo Tati, mas é Tatiana, né, a responsável pela farmácia básica. A gente teve um problema no nosso município que foi verificado a questão das fitas de glicemia e do aparelho, onde houve uma suspensão, né, temporária por parte até do próprio Ministério, né, por parte do governo, para que não utilizasse o aparelho da referida marca que estava em uso no nosso município. Hoje eu acompanhei uma entrevista da Tati, lá da farmacinha básica, né, já voltou, já normalizou a distribuição, até porque eu estava sendo procurado por pacientes diabéticos tipo 1, é o paciente insulino dependente, aquele que precisa do material para poder fazer a verificação da glicemia, ele é mais difícil controle, e ela agora informou que foi regularizada essa questão da distribuição desses materiais. Gostaria, senhor presidente, de aproveitando aqui o engajamento e solicitar ao nosso município que seja fixado nessas áreas públicas, creches, escolas, ambientes de saúde, umas plaquinhas com o número de serviços de emergência, polícia, bombeiros, SAMU. A gente sabe que quando acontece alguma situação, até propriamente da ambulância branca do município, algumas pessoas ficam com dificuldade. Pasmem os senhores, algumas pessoas chegam a perguntar para a gente qual é o número do SAMU, da polícia, alguns têm dificuldade de saber o número do bombeiro, e esses números, esse tridígito, ele faz toda a diferença. Quando a pessoa o aciona, normalmente ela vai obter ali o socorro imediato para a sua questão. Eu gostaria de pontuar aqui, o Gilvan até me encaminhou via WhatsApp, né, a publicação do jornal, onde consta a licitação que está em aberto, né, que vai ser aberta, desculpe, né, para recapeamento e pavimentação de algumas vias. Está citado lá o início da rua Zoroastro da Costa Lima, e eu gostaria de agradecer o prefeito. Esse foi uma indicação que eu havia feito, né, e reforçado algumas vezes, né, num pedacinho ali de calçamento de pedra que está carente de pavimentação. Gostaria de reforçar novamente, senhor presidente, sobre a questão da Dario de Melo. Já falei aqui algumas vezes, né, não sei se é Dario ou Dário de Melo, né, eu já fui corrigido aqui algumas vezes, né, quando o Carlinhos estava aqui, mas a avenida, ela falta sinalização de trânsito. E agora que houve uma abertura da parte inferior da avenida, ligando ela a Tenente Freitas, a gente vê que os moradores ali clamam por redutores de velocidade e por sinalização vertical e horizontal. E a gente vê que falta muito isso. Recentemente teve até um motoqueiro que colidiu com a caçamba que estava parada na via e virou até noticiário naquela época. Então, pedindo aí ao município que dê essa atenção. A gente é cobrado. Nós vamos até esses locais, as pessoas nos param e muitas vezes eles acham que nós, vereadores, não estamos fazendo o nosso papel,
quando na verdade o papel do vereador é apresentar uma indicação, cobrar, reforçar a sua indicação e parte ao executivo, através da secretaria competente do seu departamento, a tomada de providências. Gostaria de falar também, até a Shirley já mencionou sobre isso aqui, uma oportunidade, sobre o cruzamento ali da rua Vicente Camilo com a Horácio Albertino. Eu estava ali próximo, conversei com aquela senhora da mercearia, e ela falou, que inclusive já conversou com a Shirley também, sobre a questão da instalação de redutores de velocidade. Quem trafega por aquele local não para. E a gente sabe que ali é um local muito perigoso. Não tem sinalização nem para quem vem da Vicente Camilo e nem para quem está na Horácio Albertino. Então eu falei a ela que também reforçaria, né, mas já pontuou também que você havia falado sobre a questão, Chico. No mais, senhor presidente, reforçar aqui a tomada de providências em relação à questão da Vivo. O Lúcio já falou, mas eu acho importante frisar, essa casa precisa tomar uma providência. E eu acho que a providência mais pertinente desta casa é a gente acompanhar o que vem sendo feito pela Associação Comercial e Empresarial de Piuí, que tem sentido na pele o que os comerciantes têm vivido pela instabilidade do sinal da operadora Vivo. Não sei se é só a Vivo, se tem outras operadoras, o que acontece é que está inaceitável. Hoje praticamente ficou parte da tarde sem o sinal de telefonia, as pessoas não conseguiam comunicar, as pessoas não conseguiam, a não ser por Wi-Fi, né, por meios alternativos, mas a gente sabe que hoje não é todo lugar que tem Wi-Fi, não é todo o ambiente que a gente pode estar conectado, o que compromete muito a questão de comerciantes e da própria população. Então eu acho que está na hora, de repente, de nós formalizarmos um documento e encaminhar para o setor competente para nos auxiliar nessa questão da fiscalização. De repente, até entender o que está acontecendo, né? Tem operadoras aqui na cidade que passaram por turbulências financeiras e nem o fio da ligação deles eles andam dando manutenção, né? Fica fio aí jogado pelas vias públicas, pendurado nos postes, e nem isso eles não dão manutenção. Então a gente quer uma atenção aí. E pela resposta da operadora, me desculpe, mas uma resposta muito vaga, sem objetividade nenhuma, de quem não está interessado em resolver o problema. Esta é a verdade. Enviaram um comunicado, inclusive publicado pela rádio, muito vago. Nós precisamos de algo mais concreto, até porque antes isso, senhor presidente, acontecia bem esporadicamente. Agora está com frequência. É difícil o dia que tem sinal o dia todo. Não é que cai o sinal, é que tem sinal o dia todo. Está bem complicado mesmo, mas no mais é só essas considerações mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Queria registrar também a presença do vereador Antônio Fernando Gomes. Passaremos à ordem do dia. Solicito a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do requerimento número 118/2025 e do projeto de decreto legislativo número 10/2025, antes de suas deliberações. O requerimento 118/2025 apresenta pedido para a inclusão em regime de urgência especial do projeto de decreto legislativo número 10/2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem troféu Arildo Gonçalves, artista destaque, em comemoração ao Dia do Artista. Já o projeto de decreto legislativo número 10 tem a finalidade de indicar duas personalidades para a homenagem do referido troféu. Única discussão e votação do requerimento número 118/2025, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Lúcio Matos, João Márcio Macedo Silveira e José Segundo Faria, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do projeto de decreto legislativo número 10/2025, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a outorga da homenagem troféu Arildo Gonçalves, artista, destaque em comemoração ao Dia do Artista,
e da outras providências. Coloque em única discussão o requerimento número 118/2025. Coloque em única votação o requerimento número 118/2025. Aprovado por 8 votos. O regimento interno, em seu artigo 166 e o artigo 62.3, permite a emissão de parecer verbais em matéria constante da pauta da ordem do dia e incluída em regime de urgência especial. Assim, devido à aprovação do requerimento, solicita manifestação das comissões permanentes. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Antônio Fernando Gomes, que se manifeste sobre o projeto de decreto legislativo número 10/2025. Em análise do projeto de decreto legislativo número 10/2025, seguindo os termos constantes nos pareceres jurídico e contábil, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto em razão de sua constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e legalidade. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não foram, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Zé Segundo Faria. Pelas conclusões. Vice-presidente Gilvan Antônio da Silva. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Foi por 3 votos favoráveis. A comissão concluiu pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e legalidade do projeto de decreto legislativo número 10/2025. Peço ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Antônio Fernando Gomes, que se manifeste sobre o projeto de decreto legislativo número 10/2025. Em análise do projeto de decreto legislativo 10/2025, seguindo os termos constantes nos pareceres jurídico e contábil, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto quanto ao aspecto financeiro e orçamentário. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Votos dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Gilvan Antônio da Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente João Lúcio Matos. Pelas conclusões, senhor presidente. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação do projeto de decreto legislativo número 10/2025 no seu aspecto financeiro e orçamentário. Peço ao relator da Comissão de Serviços, Políticas Públicas, Municipais e Urbanismo e Cidadania, vereador Antônio Fernando Gomes, que se manifeste sobre o projeto de decreto legislativo número 10/2025. Manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas, Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente João Lúcio Matos. Pelas conclusões, senhor presidente. Vice-presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação do projeto de decreto legislativo número 10/2025. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 10/2025
de autoria do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a outorga da homenagem Troféu Arildo Gonçalves, artista destaque, em comemoração ao Dia do Artista, e da outras providências. Coloco em única discussão o Decreto Legislativo número 10 de 2025. Coloco em única votação o Decreto Legislativo número 10 de 2025. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação da moção número 11, 2025, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, de congratulação e aplauso à loja maçônica Fraternidade Piense, número 31, e à loja maçônica Passos da Liberdade. Oi? Única discussão e votação da moção número 11 de 2025, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, de congratulação e aplauso à loja maçônica Fraternidade Piense, número 31, e à loja maçônica Passos da Liberdade, número 3442, Grande Oriente, pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento social, moral e filantrópico de nossa comunidade. Coloco em única discussão a moção número 11 de 2025. Coloco em única discussão a moção número 11 de 2025. Coloco em única votação a moção número 11 de 2025. Aprovado por 8 votos. Tendo em vista que esse presidente é um dos autores da matéria a seguir e atendimento ao artigo 18 do Regimento Interno, que impede a direção dos trabalhos do membro da mesa diretora, que seja autor da matéria, passa a condução dos trabalhos ao vice-presidente Gilvan Antônio da Silva. Única discussão e votação da moção número 12 de 2025, de autoria dos vereadores João Marco Macedo Silveira, João Lúcio Martins e José Wélio da Silva, de congratulações e aplausos à equipe Iglis Handball, em reconhecimento ao brilhante desempenho de dedicação, espírito esportivo e conquistas obtidas em suas participações nas competições esportivas. Coloca em única discussão a moção número 12 de 2025. Coloca em única votação a moção 12 de 2025. Declaro aprovado por 8 votos. Retorna à direção dos trabalhos ao presidente José Wélio da Silva. Única discussão e votação do requerimento número 117/2025, de autoria da vereadora Shirley Elane Gonçalves, a qual requer... Desculpa, Shirley, né? Esse é o não, tá? Não, não é isso não. Aguardar só um momentinho aqui, a gente continua.
Deu certo Requerimento número 115, 2025. O vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, com fulcro no artigo 143, 1, após deliberação plenária, requer que seja oficiado o diretor executivo do SAAI, Piuí, senhor Eduardo de Assis, para o envio de cópia integral dos processos licitatórios que deram origem à troca da rede das ruas Nossa Senhora do Livramento e Getúlio Vargas. Coloque em única discussão o requerimento número 115, 2025. Coloque em votação o requerimento número 115, 2025. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do requerimento número 117, 2025, de autoria da vereadora Shirley Elane Gonçalves, requer que, após a deliberação plenária, seja oficiado o prefeito municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, que envie formalmente as seguintes informações referentes ao Centro de Controle de Zoonose. Primeiro, quais são as atribuições formais e legais do Centro de Controle de Zoonose de Piuí, conforme a legislação vigente municipal, estadual e federal? Segundo, qual é a base legal que regulamenta o funcionamento do centro, leis, decretos, normas aplicáveis? Terceiro, qual é o quadro funcional atual, especificando cargos, funções e forma de vínculo, e qual a estrutura física e de equipamentos disponíveis? Quarto, quais são as principais ações, programas e serviços atualmente desenvolvidos pelo centro? Coloque em discussão o requerimento número 117, 2025. Coloque em votação o requerimento número 117, 2025. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamado de cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Cidadã Rosélia Silveira, assunto sempre. Boa noite. Hoje eu vim aqui, coincidência, né? Aconteceram alguns fatos, além do que eu estava preparada para falar. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que o Sempre Piuí, ele não é inimigo desta casa, ele não é inimigo da administração pública, ele não é partidário. O papel do sindicato é defender os interesses dos servidores, independente quem esteja do outro lado. Eu, Rosélia, como cidadã, como presidente do sindicato, não tenho questão pessoal contra nenhum de vocês.
O sindicato tampouco, porque lá, desde que eu assumi, a gente tirou as questões políticas de lá e pessoais. O sindicato tem uma luta de mais de 30 anos em defesa da classe. Só quem está lá sabe, e quem já passou por lá sabe o que a gente passa para manter o sindicato de portas abertas. Eu estou hoje trabalhando pelo prazer do meu trabalho, que é defender essas pessoas que não têm voz, porque hoje eu não tenho salário mais pela prefeitura, que eu estou aposentada, e eu continuo trabalhando, cumprindo o meu mandato, que eu poderia muito bem ter entregado. E eu tenho visto algumas articulações nos bastidores, né, no município como um todo, contra o trabalho do sindicato. E eu acho que já passou da hora de a gente se unir em prol desses servidores, porque é uma classe onde a cada dia que passa a gente vê os seus direitos desrespeitados e uma desvalorização a cada dia do servidor. Em relação ao sindicato, mais uma vez chegou uma denúncia de um terreno do sindicato por ele estar sujo. E a informação que chegou no sindicato que partiu desta casa. Eu até hoje tive a oportunidade de encontrar com o Fabinho e eu sugeri para ele que pudesse alterar uma lei que já existe, onde a prefeitura pode fazer uma parceria com pessoas físicas do município para a utilização de máquinas. E esta lei, ela tem uma restrição na área, né? Por exemplo, o lote do sindicato, ele é de 360 metros, então ele não enquadraria, e ainda é uma pessoa jurídica. Eu sugeri para o Fabinho que pudesse estender esse suporte, né, da administração municipal para as entidades sem fins lucrativos, que é o caso do sindicato. A gente vê outras instituições aqui em Piuí que lutam tanto pelos interesses e tem o apoio dessa casa, tem apoio da administração municipal. A gente vê o caso dos sindicatos produtores rurais, a gente vê que o município é associado em associação para defender os seus interesses. E quando a gente fala de uma instituição que defende o interesse do servidor, ela é boicotada. Então, a gente precisa olhar mais com atenção para esse público, que é o servidor. Não sou eu, Rosélia, não é o Sempre Piuí, é o servidor. O que aconteceu hoje, o acidente, é uma demonstração clara do que o sindicato vem alertando há muito tempo, e a última vez que eu estive aqui, eu falei isso para vocês. O prefeito disse na entrevista, lá no local do acidente, que o servidor perdeu o controle da máquina. O policial que deu a entrevista, ele disse que o servidor, acho que o termo foi atordoado, né? Pelo momento, ele disse, falhou o freio. O vereador Lúcio disse que a máquina desligou, mas o prefeito disse que foi falha do servidor, ele perdeu o controle. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas, porque são trabalhadores, sofrem pressão no dia a dia na administração pública. Quem quiser ver, é só ir lá, fazer uma vistoria nos carros, para ver quanto é de rotina que eles passam por vistoria. O período que são feitas as manutenções, se tudo aquilo que tem defeito nos veículos, está aqui o João e o Gilvan, que são motoristas, você sabe disso, tudo aquilo que acontece de defeito no veículo, ele é reparado? A gente sabe que não é, que eles andam nesses veículos aí até não tem jeito mais, tiram-os das viagens e colocam dentro do município. Então, é necessário se ter uma atenção muito grande para os servidores. E aproveitando o convite do Ministério Público pela audiência pública, eu, sinceramente, me sinto frustrada pelo trabalho no sindicato.
Piuí foi escolhido porque tem um baixo índice de desenvolvimento humano, um baixo índice de desenvolvimento da educação básica. Isso para a gente é vergonhoso. É vergonhoso o Ministério Público intervir no município porque a gente tem uma baixa qualidade do ensino básico. Então a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção e mais carinho pelo sindicato. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Vereador Antônio Fernando Gomes. Senhor presidente, eu só quero cumprimentar aqui o pessoal pela reforma do espaço onde os familiares dos detentos ficam. Então, eu quero aqui agradecer o pessoal de obras, a Prefeitura Municipal, e dizer que eles precisam, a família precisa realmente de dignidade. Nós temos que ser contra o crime, não contra o criminoso que é o ser humano. Então, todos eles merecem o nosso respeito, merecem um espaço com dignidade para visitar seus familiares. Então, eu quero aqui só cumprimentar os servidores que fizeram esse belo trabalho, deram uma cara nova lá, o Fernando e a sua equipe. A Rosélia falou ali do baixo IDH de Piuí, mas dentre os 853 municípios, nós estamos no 68º. Então, em termos de DH, Rosélia, eu discordo com relação a você. Eu acho que a educação nossa também vai bem. Aqui, ó, Piuí ocupa a 65ª posição de acordo com a Wikipédia. Então, nós estamos bem colocados, principalmente na questão da saúde. E se hoje o Ministério Público traz esse olhar para Piuí, é porque Piuí realmente tem um diferencial, mas não negativo. Eu acredito que um diferencial positivo. Porque é aquilo que eu disse agora, em 853 municípios, nós estamos na 65ª posição. Então, é um destaque. Já tivemos melhor, mas é um destaque interessante para a nossa cidade. É só, senhor presidente. Rosélia, eu trabalhei lá em cima, no Departamento de Transportes, e eu não vi até hoje uma administração igual essa do Dr. Paulo em termos de, principalmente, manutenção do veículo. Né? Tem o Elinho que está lá, eu converso muito com ele. Né? A gente não sabe o que aconteceu com esse menino lá, o Rivael. Né? Tem a perícia, né, que vai ser avaliada, esse caso dele, né? Mas só ele pode falar. Né? Se perdeu o controle, ou se a máquina desligou, ou falta de atenção, isso, né? Infelizmente. Mas graças a Deus que não teve coisa pior. Mas eu tenho quase certeza, falta de manutenção não é não. Mas, né? E as portas estão abertas aqui para você, nada contra sempre, nós aqui, jamais, sindicato, viu? Estamos aqui, o que é certo, vamos apoiar, o que estiver errado também nós vamos contra, mas jamais, viu? Você pode ter certeza. E você é sempre bem-vindo aqui nessa casa, tá bom? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.